Olá, estamos aqui de volta. Hoje eu tenho uma surpresa para você. Estou com a pastora Janine, é a minha coach espiritual, e ela vai falar sobre isso também conosco. Eu quero iniciar falando um pouco sobre a primeira parte deste vídeo. É quando eu falei sobre a situação, né? Então eu quero dizer para você que eu participei assim, de um momento muito forte e quando eu recebi aquela notícia e fui fazer o meu tratamento, eu tive uma enfermeira chefe e a médica, elas me falaram sobre o pensamento positivo, como isto contribui para o meu tratamento. O pensamento positivo, eu estaria ajudando as células a trabalharem também nesse tratamento. Quando eu precisei da quimio, o que aconteceu? A quimio iria destruir aquelas células cancerosas e aí, com isso, também iria destruir algumas células que são saudáveis, as principais para nós. Então, o que aconteceu? Com o pensamento positivo, eu pude ajudar essas células a trabalhar, a combater, ajudar no tratamento. E isso foi muito importante. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês. A pastora vai nos falar sobre tudo isso, como é essa atividade, né, das células no nosso corpo e que nos beneficia, não só nesse tratamento, como outros tipos de enfermidades, né? Essa é a pastora Janine, eu creio que vocês já conhecem através do trabalho que ela tem produzido aí também com vídeos, né, pastora? Olá, Rita. pessoal. É prazer estar aqui com vocês, especialmente aqui com a Eliana, né, que tem sido aí uma excelente coach durante esse período. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho também sobre mim, né, para você que não me conhece. Eu tenho algumas formações, né, entre elas a teologia, é claro, né, que é a base de tudo, né, Deus sempre é a nossa base, Ele que é a nossa coluna, né, por Ele que nós andamos. Né? Então, a base é a teologia, depois eu tenho bacharelato e mestrado em saúde mental, também tenho a parte de coaching, né, e programação neurolinguística, além de algumas outras formações em EFT, que é Emotional Freedom Technique. Isso é uma técnica de libertação emocional. Também, além como é que chama? Programação neurolinguística, algumas filosofias orientais e também a medicina tradicional chinesa. Um, é muito importante, né, isso que a Eliana está compartilhando com você hoje, porque muitas pessoas têm bastante dificuldade, né, de buscar ajuda quando passam por qualquer tipo de enfermidade ou até mesmo dificuldade, né? Eu mesmo já passei por várias enfermidades e graças a Deus, né, o Senhor esteve presente e a mão do Jeová Rafá foi aquele É que verdade. me tirou de todas elas. Mas existe todo um processo, né? E no processo é o processo que nós crescemos e nós aprendemos. E é muito importante que ela está com uma excelente iniciativa compartilhando isso com vocês, porque realmente, né, o pensamento ele é criador, né? E nós sabemos que o mundo veio através das palavras, né? Nosso Deus ele disse haja e ouve. E muitas vezes nós não temos a consciência de que as nossas palavras estão criando, É verdade. né? E quantas vezes nós estamos aí falando coisas que nós não gostaríamos que se tornassem reais na nossa vida. E elas estão se tornando realidade, né? E a primeira coisa que eu gostaria que você começasse a observar é as suas próprias palavras. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
E muitas vezes nós, por mais que estamos aí, né, buscando e com a nossa fé, nós estamos proferindo palavras que estão vindo à existência, né, coisas que nós não gostaríamos. E nesse processo de cura, né, de cura física, de cura emocional, de cura espiritual, as palavras têm um efeito muito importante. E as palavras têm um efeito curador. Por isso ela é muito importante. Né? E nesse processo de cura, nós temos que entender que entender o poder das palavras é o primeiro passo. O primeiro passo é a conscientização. Por isso é importante que a gente trabalhe nela, tá? E um exercíciozinho que eu vou deixar aqui logo na primeira pergunta. Eu gostaria que você, se você puder, grava um dia tudo que você falar. Deixa o seu telefone gravando. Tudo que você falar durante todos os dias, todo dia. E no final do dia, escute as suas palavras, né? E olhe tudo que você falou, né? Tudo que você falou, né? Naquela hora que você estava feliz, na hora que você estava cantando, na hora que o filho pisou no seu pé, na hora que o marido atrasou, na hora que o ônibus não chegou na hora, tudo, tudo que você falou. E depois você vai notar que aquilo que você repetiu 3 vezes são parte da sua crença. E aquilo faz parte, talvez, de um hábito. Uhum. E se você disse, por exemplo, ai, que porcaria de vida, ai, que porcaria de vida, ai, que porcaria de vida 3 vezes, você trouxe isso à existência. E a sua vida tá porcaria porque você chamou a existência. Então é hora de começar a dizer, ai, que bênção de vida, ai, que bênção de vida, ai, que bênção de vida. E você vai trazer à existência as bênçãos da sua vida. Então, eu te sugiro esse exercício para começar o seu processo de transformação da sua mente, renovação da sua mente, como diz o grande psicólogo e coach apóstolo Paulo. Renovação da sua mente começa com essa conscientização. É verdade, pastora, é verdade. Pois eu achei muito interessante, porque foi uma enfermeira e a médica concordou, houve uma concordância com o pensamento positivo, porque normalmente nós fazemos tudo separado, mas não, ela disse. E aí eu entendi que eu teria que pensar positivo para dar forças à célula, então ela estava precisando de mim. Uma parte era eu estava fazendo. É uma parte muito importante. Exatamente. Agora, é difícil pensar positivo quando você está numa tempestade muito grande. Às vezes você se desespera, como eu me desesperei muitas vezes. E Deus, assim, colocou pessoas maravilhosas para me ajudar. Né? Nossa, minha família, irmã, a minha vizinha, amiga, você, pastor. Então, foram assim, mas eu lutei, chorei, desesperei, entristeci, me isolei. Tudo isso aconteceu, mas eu lutei. Desculpa te cortar, Eliana, é muito importante, gente, vocês entenderem que as emoções, elas são para ser vividas. Né? É então, esse seu chorar, lutar, faz parte, tá, gente? É importante que a gente acolha essas emoções. Muitas vezes nós reprimimos elas. E tudo que você reprime persiste. Tá? Então, se você lembrar, por exemplo, né, o grande rei Davi, né, que foi conhecido e dito segundo o coração de Deus, amado, tão querido por ele expressava muito as suas emoções através dos salmos. Você pode ver que através dos salmos, quantas vezes ele dizia, né, Deus, aonde você está? Eu te procuro em todo lado, não te acho. É verdade. Né? E quantas vezes a gente achava, se você lê bem os salmos, parece que ele é até um pouco bipolar, né, olhando pelo lado clínico, que ele parece que ele começa de um jeito e ele termina completamente diferente, porque conforme ele vai botando as suas emoções para fora, vai transformando. Né? Ele começa falando, né, onde você tá, e no final ele fala, oh, o Senhor é aquele que sonda e me conhece. Então eu falo,
peraí, você nem sabe onde ele está, no final ele te sonda e te conhece? Sim, porque ela chega ao ápice, ela chega o alto das emoções, então ela se dissolve. A emoção, ela vem da palavra energia, né? Emotion. Ela vem de energy and motion, ou seja, energia em movimento. Há uma vez que ela é como se fosse uma onda, então ela não é uma coisa estática, né? Ela é uma coisa que se move, ela é como uma onda. Então, quando eu estou muito triste e eu entro nesse momento, ela se dissolve, daqui a pouco ela não tem mais como ficar lá, porque agora ela já deu o que tinha que dar, vamos dizer assim, e agora então ela está passando por um outro estado e ela vai para o polo oposto, então agora ela vai entrar no estado de calma, de contentamento. Então, não somente ele, mas se a gente olha José, por exemplo, né, quando os irmãos chegam e ele vai, e ele chora, e ele chora, e ele chega a uivar de tanto chorar, daqui a pouco ele volta e ele conversa. E ele ainda pergunta, cadê meu irmão? Né? Cadê meu irmão Benjamim? Então, aquilo mostra que as emoções, elas são para ser vivenciadas. Porque se eu não vivencio as minhas emoções, se eu fico ali, né, e eu coloco ela para dentro de mim, debaixo do tapete da minha alma, ela fica ali para sempre, ela fica ali presa. E eu então começo a ruminar essas emoções. E ela fica ali ruminando. E a Eliana vai falar daqui a pouco o que acontece quando eu fico ruminando. Né? É sério. Então, é importante, né, que você chore. Né? Deus nos deu as emoções para serem vivenciadas. Né? O próprio Jesus ali, perto, né, da hora de se entregar por nós, né, porque ninguém o matou, ele mesmo se entregou, ele diz, né, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que a sua vontade seja feita. Ele tinha emoções, ele vivenciou elas. Né? Então ele disse, a minha vontade, né, o meu querer é não ir, mas eu vou. Né? Então é importante que a gente entenda que as nossas emoções, elas são para ser vividas. Né? Ninguém é super-homem ou super-mulher, não existe ninguém de aço, nós somos de carne e osso. É impressionante. Né? É que normalmente, agora você falando isso, eu estou pensando aqui, o homem, por exemplo, eles têm muita dificuldade de expressar um choro, por exemplo. Talvez eles façam mais isolado, num lugar secreto. Já a mulher... Por outro lado, Eliana, é bom você falar isso, o homem, ele às vezes, ele usa, né, de uma, vamos dizer assim, né, de uma saída um pouco, vamos dizer assim, nem muito justa, né? Porque o homem, muitas vezes, isso para vocês homens, né? Quando ele não tem a coragem de expressar, né? Isso dentro da psicologia é chamado de vampirismo, né? O que ele faz ele faz alguém chorar por ele. Né? Então, o que ele faz muitas vezes? Ele briga com o filho. E aí o filho chora. Então, uma vez que o filho chora, ele se sente aliviado. Né? Ele briga com a mulher, sabe aquela coisa assim, que ele está dirigindo e de repente ele fala assim, lembrou de pagar a conta? Aí ela, como assim? Não está nem no assunto. Uau. Nossa, você não mandou aquela conta que tinha que mandar. Nossa, eu nunca vi você assim. Ela começa de repente, nossa, e naquilo que ela desespera, ele então alivia, né? Aquela dor que ele sentiu porque ele estava com saudade de alguém. Né? Então, muitas vezes, ele, por medo da fragilidade, por medo de se ver vulnerável, né? Ele faz isso. E parte da cura de José, voltando em José aí, foi exatamente isso. Foi quando ele, né, se viu tendo que, porque ele coloca, né, algo para que os irmãos fossem presos, né, como se eles tivessem roubado. Isso é o que um homem normalmente faz, né? Ele tem medo de se entregar aos sentimentos, então o que ele faz? Interessante, eu estou aprendendo também, né? Viu? Como é maravilhoso esse tempo, nossa! Pois é, né? Então o que ele faz? Ele
ele tenta agir de uma maneira de vingança, ele tenta, isso é como uma criança, né? Que quando você é maduro, você é autorresponsável pelos Uau. sentimentos. Pastor, nesse momento que ele está cobrando, como você falou, a conta, aquela coisa toda, e aí, como que a mulher pode agir para não esquentar isso? Ou como ela contribui para que ele põe para fora o que ele tá, aquela tensão? Ela não se permitir afetar. Porque o que é um relacionamento afetivo, né? Que nos afeta. Né? Então, Interessante. numa hora que ela não se permite afetar, ele não tem para onde correr. Então, Ah, volta para ele. e aí? Então, aí ele começa a enfrentar a situação que ele está fugindo, que foi o que aconteceu, voltando para José, né? Você vê que ele quis sentir que os irmãos sentissem um pouco aquilo que ele tinha sentido, né? Para quem não é familiarizado com a história, né? Sabe que os irmãos foram buscar comida, ele reconheceu que eram os irmãos porque eles estavam com fome, e José era o governador do Egito na época, e ele podia então delegar que eles tivessem a comida, e era a hora que ele tinha para mostrar o perdão, mostrar que ele era maduro o suficiente, que ele tinha perdoado o fato dos irmãos ter jogado ele numa cisterna, deixado para que ele fosse vendido, né, e levado. E ele então, né, a primeira coisa que ele quis fazer era que os irmãos sofressem um pouco. Né? Ele teve medo de ser vulnerável, ele teve medo de se entregar à emoção de amar, e o medo é aquilo que a gente sempre vem falando, né? O caminho do medo, ele é reativo, né? Então ele fez, então ele pediu que colocassem algo vamos dizer, nas coisas dos irmãos para que eles fossem tomados como ladrões e fossem presos e etc. E ele então não, como dizer assim, ele fugiu da autorresponsabilidade do que ele estava sentindo, né, até o momento da real cura, quando ele entra nos seus sentimentos e chora e se entrega nos sentimentos para que ele realmente olhasse para si e fosse lá no meio da sua ferida, porque foi ali que ele viu que não tinha realmente perdoado, né? E ele recebe então a real cura. Então, quando nós, né, isso não é só homem não, tá, gente? Tem muitas mulheres que fazem exatamente a mesma coisa. Quando elas não querem se sentir vulnerável o suficiente a ponto de entregar, né, o amor, ou se chorar, ou se acham fracas, né, porque choram ou porque Mas estão aí pode ter tristes. orgulho também, alguma Tem o coisa? ego, Tem o né? É ego, o né? ego que é numa faceta forte de orgulho, de domínio, né? De controle, de Meu Deus. poder, né? De religiosidade, né? Que eu não acredito nem que seja fé, para mim aí é uma questão de religiosidade. Aí entra a culpa do outro, né? Então eu tô assim porque meu filho é muito levado, então eu vou brigar com o meu filho, né? Eu estou assim porque o meu marido não faz o que deve, então eu vou brigar com o meu marido. Eu estou assim porque eu não tenho dinheiro, então a culpa é da falta de dinheiro. E assim vai, que é fugindo de si. Então, o ego, né, que é uma das facetas dele, é sempre tirar de si, empurrar para fora, né, e nunca trazendo a responsabilidade para dentro. Então, viver e vivenciar as diversas emoções que nós temos é um sinal muito grande de fortaleza e não de vulnerabilidade, não de fraqueza, e é um sinal muito grande de maturidade, porque uma pessoa madura, ela não tem medo de, de vivenciar as suas próprias emoções. Ela deixa que elas venham, ela vivencia ela e ela sabe que elas vão embora, porque nenhuma emoção permanece para sempre. Né? Realmente tem que trocar as emoções
E o pensamento, né? Sim. Tem que ser realmente positivo. Vai ajudar nas células, vai ajudar nas atitudes, no caráter, em tudo, né? Exatamente. Olha, e aprendendo. É Sim. assim que o farol da vida. Sim, com certeza. Porque lembra que a emoção, ela vem depois do pensamento. A emoção, né? Vem depois do pensamento. Porque um pensamento bom, feliz, vamos dizer, né? Ele leva a uma emoção boa. Né? E já um pensamento triste vai levar a uma emoção triste. Então, o pensamento, ele sempre vem primeiro. Né? Então, na verdade é assim, vem o pensamento, depois esse pensamento ele vai gerar uma emoção, que vai gerar uma reação de comportamento, né? Então, esse pensamento, muitas vezes, ele se materializa em palavras, né? Eu sempre digo que é como se fosse a água, né? Que são vários estados da água, né? Então, o pensamento seria a água-vapor, né? Que ela é como se fosse aquele vaporzinho, e aí quando eu falo, né? Ela se torna o gelo, né? Que agora ela vai, né? E quando eu tô sentindo, ela é líquida, né? A água é líquida, porque ela, né? Ela é como é uma coisa moldável, né? Porque ela vai moldando conforme as nuances da emoção, né? Então eu posso sentir quantas coisas eu posso sentir em menos de uma hora, né? Então tudo isso faz parte do mesmo elemento, que é a água, né? Mas em diversos diferentes estados. Por isso é muito importante a gente tomar cuidado, porque pelos 5 sentidos, né, algumas coisas podem entrar e influenciar o seu pensamento. E ele vai, consequentemente, mudar o seu pensar e vai mudar as suas palavras, vai mudar o seu sentir e, consequentemente, vai mudar a sua atitude, né, o seu comportamento. E isso não só você, seus filhos e todos que estão ao seu redor. Né? Você está me fazendo lembrar de uma pessoa que eu estava conversando com ela e cada 2 palavras sadias, 10 não eram sadias. E no final de tudo, ele sempre reclamando, minha vida tá isso, minha vida tá aquilo, como é que pode? Eu analisei o seguinte, olha a quantidade de negatividade. Exatamente. É o que você está falando, exatamente. né? Você traz para si. Né? E quer as coisas boas. É como aquele ditado, né? Planta limão e quer colher laranja-lima. Exatamente. Não vai colher laranja-lima, vai? Exatamente. Ou então você nunca plantou e você quer colher, né, tipo na colheita do vizinho. Né? Então isso fica realmente muito difícil de acontecer. Né? E é algo que, na questão da célula que ela comentou, isso chama-se epigenética, tá, gente? Para que se você não conhece e gostaria de pesquisar sobre isso, chama epigenética. E a epigenética, ela diz o seguinte, que as nossas células, ela tem memória. Vou até anotar essa, né? Não, epigenética. Epigenética, né? Eu estudei um pouco de epigenética, não fiz a formação completa de epigenética, mas estudei bastante sobre ela. E a epigenética, ela diz o seguinte, que as células, ela tem memória, né? E que cada uma delas, né? Elas a gente manda do cérebro o comando. E quando a gente está feliz, por exemplo, as células, elas recebem toda a química da alegria, da felicidade. E elas juntamente, né? Elas recebem essa química e elas expressam essa alegria, né? Então é como se essas células, de repente, elas fossem células alegres, né? Então ela produz saúde, ela produz bem-estar, ela produz tudo isso. Mas quando eu mando uma notícia, por exemplo, para o meu cérebro que eu sou alérgica a alguma coisa, né, automaticamente as minhas células elas criam uma repulsa.
Então, mesmo que eu não seja, o meu corpo rejeita aquilo que eu disse que eu sou alérgica. Então, eu sempre falo, ninguém que teve uma alergia, por exemplo, a camarão, come o camarão a segunda vez para ter certeza se tinha mesmo. Porque você já deu o comando cerebral para o camarão. Verdade. Então, as suas próprias células, por terem a memória celular, ela cria essa repulsa, né? E tem toda, né, uma ciência por trás disso. E se você quer ler um bom livro a respeito, tem um muito bom, até que agora foi traduzido um tempo atrás em português, que só tinha em inglês, chamado A Biologia da Crença, a Dr. Bruce Lipton, que é excelente, que ele explica tudinho sobre como as palavras, inclusive ele é cristão, né? Como as palavras influenciam na nossa composição celular. Ele é biólogo e ele explica como as palavras influenciam na nossa composição celular. E é um livro que vale a pena, tem vários vídeos deles agora também já traduzidos, né? E se você quiser ver um deles, está escrito, chama-se A Biologia da Crença. E a gente pode, de repente, até botar o link aí de baixo para você ver. E é muito interessante, né? Você entender isso, para você tomar mais cuidado ainda com as suas palavras, porque ela influencia, sim, na sua genética. Porque hoje já foi comprovado que nós podemos fazer até uma reprogramação de DNA através de palavras, né? Isso já está sendo, já é comprovado, inclusive nós fazemos, né? A Eliana faz, através da reprogramação que ela faz, e é uma reprogramação que já tem base para isso, através mesmo pelos muitos estudos do Dr. Lipton e pela epigenética. É assim, interessante. Você passa a tomar mais cuidado. Com certeza. Com as palavras. Né? Consciência, né? Você vai falar, às vezes eu vou para conversar com uma pessoa e eu penso, opa, eu tenho que ter cuidado para não atingir a pessoa e nem voltar para mim. Exatamente. Que é um bumerangue. Você lança, ela volta. Sempre. Então tem que ter muito cuidado. E assim, eu estou aprendendo agora, né? Assim, é nova, né? É nova. Mas como se fala, experiente. Eu sou mais experiente, né? Continuo nova. Já estou trabalhando, viu a palavra. Então, sim, no início complicado, porque você está toda hora, você já tomou assim tudo é espontâneo. E quando você começa a tomar conta de você, é difícil. Às vezes você está falando com uma pessoa, de repente você notou que aquilo está errado, aí a pessoa, mas o que você está falando? Aí você troca o assunto, modifica, porque eu também não posso lançar sobre você uma coisa que não é boa. Eu gostei muito de uma explicação que você me deu uma vez sobre o consciente e o subconsciente. O subconsciente não está vendo o que o consciente está vendo. Então eu estou olhando aqui. A informação que eu mandar lá para dentro, ele está, sabe assim, tem que estar certo, tem que estar perfeito. Eu me lembrei de uma história que um primo meu me contou, que eles foram tirar um tanque de guerra num lugar que não poderiam ver, o lugar era secreto. Então ele estava explicando que ele teve que sentar, guiar o tanque. A pessoa, parece que eu entendi foi isso, tinha os pés aqui que guiava ele, mas ele não via nada. Exatamente. O que estava acima dele, sentado acima dele, que era o comando. E ele ia. Aí eu ainda perguntei, mas você acertava a estrada, o local? Sim, perfeitamente. Porque você sabia a hora que ia subir, a hora que ia descer. Pelo comando do outro. Pelo comando do outro. Então, se aquele rapaz desse um comando errado, exatamente, estava tudo errado, né? Isso é uma boa, exatamente, um bom exemplo, né? Por aí mesmo. Então eu fiquei imaginando, agora eu estou tendo tanto cuidado, gente, tanto cuidado. Exatamente. Quando alguém vai vir falar alguma coisa que não é boa, eu já
faço tudo, eu travo aquilo. Não, isso não é Uhum. bom. Troco o assunto para que ela possa falar coisas que são boas para mim e retorna para ela Uhum. muito bem. Uhum. Tá certo? Sim, muito bem. Nessa questão de falar sobre. Primeira coisa que é importante a gente entender é que cada um é responsável pelo que diz, né, pelo que faz, pelo que sente. Isso chama-se autorresponsabilidade. E também somos responsáveis pelo aquilo que nós permitimos, né? Então, a partir do momento que eu permito, por isso eu não posso reclamar daquilo que eu permito, né? Então, aquilo que eu permito, eu também me faço responsável. Mas, a partir do momento que eu não tomo como verdade, eu não estou permitindo. Uhum. Então, você não precisa, né, de ser indelicado, você não precisa de ser grosseiro, você não precisa de ser, muitas vezes, como é que eu vou te dizer? Sei lá, às vezes mal educado com certas pessoas. Se a pessoa está falando alguma coisa que muitas vezes não é bom para você, você não acredita, dentro de você mesmo você pode simplesmente dizer, pode ser uma verdade para ela, mas eu não tenho como verdade para mim, eu não acredito, isso não é Muito verdade bom. para mim, né? Então eu não permito isso dentro de você, tá? Que isso que tenha raízes em mim, eu não tomo isso não é verdade para mim e não permito que entre na minha vida como verdade, tá? E isso é importante para você se proteger daquela palavra, você não comunga da mesma crença, da mesma ideia, e isso não vai ter nenhum poder, nenhum valor para você. Eu estou te falando isso porque muitas vezes, né, a gente quer impor a nossa verdade nas pessoas e isso também não é certo, É também verdade. não é justo, né? E nós temos que entender que a única e absoluta verdade chama-se Jesus Cristo. É verdade. Fora disso, existem pontos de vista, né? E muitas vezes o nosso ponto de vista não é o mesmo da outra pessoa. E isso não significa que nós temos o direito de mudar alguém, porque só a própria pessoa pode mudar. Nem Deus muda quem não quer ser mudado, porque Ele respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo deu. Ele não passa por cima De ninguém. da palavra dele mesmo. Exatamente. E quem dirá nós, né? Vamos querer fazer isso. Então, a partir do momento que você respeita isso, você está honrando, né? Você está honrando você e você está honrando a pessoa também, porque todos nós somos filhos de Deus e temos esse direito de ser respeitados e honrados, tá? Então, só uma deixa de o que é ponto de vista, né? O ponto de vista é o lugar onde eu me coloco, né? Então, um exemplo, né? Qual é o meu ponto de vista neste momento da onde eu estou, né? Então, o meu ponto de vista é que eu estou vendo diante de mim, né, uma câmera, um computador, uma árvore, né, e uma paisagem muito bonita, um gramado bonito, né? E qual que é o seu ponto de vista? Provavelmente você está vendo um aparelho, né? Pode ser um computador, pode ser um telefone, um tablet, você está vendo a mim, você está vendo a Eliana, e eu estou certa no meu ponto de vista e você está certa no seu. Eu me coloquei num lugar onde eu vejo o que eu vejo e você se colocou no lugar onde você vê o que você vê. Eu estou certa e você também. Isso não faz nenhuma de nós menos do que a outra. É verdade. Então, é importante que a gente muitas vezes se coloque no lugar do outro para que a gente veja o mesmo ponto de vista. É verdade. Então, não Por desonre. isso que nós estamos aqui, né? Por isso nós estamos no mesmo lugar, porque nós estamos no mesmo ponto de vista. E nós estamos felizes porque estamos conversando com você aí. E no mesmo ponto de vista. No mesmo ponto. Entende? Então é importante, tá, gente? Porque às vezes você está conhecendo essas verdades hoje e
a primeira coisa que às vezes dá vontade é da gente sair falando para o mundo inteiro, né? E mudando todo mundo e falando, você está falando isso, você está errado. E é difícil, né? E isso não dá o direito, tá? Isso não dá o direito a ninguém de sair desonrando as pessoas. Aí nós temos que buscar sabedoria do Senhor, né? Sim, amor sempre. Sabedoria, Amor, amor. Sempre. Para entender, compreender, esperar, orar por aquela pessoa também, porque às vezes você não pode, não é o momento certo de falar, mas é o momento certo de orar, né? E muitas vezes, sempre, eu acho que a maior oração é amar. Então, muitas vezes, a melhor coisa que você tem a fazer é amar a pessoa assim como ela é, onde ela está. Porque é o teu amor que vai constranger e que vai fazer com que ela mude de ponto e chegue ao ponto onde você está. Né? Então, é importante, porque a distância entre eu e Deus é essa aqui, entre eu e você. Porque se Deus está em mim e se Deus está em você, não é assim. É assim. Então é importante a gente entender esse amor. Né? E enquanto a gente quer mudar as pessoas, a gente esquece de mudar a gente mesmo. É verdade. Pastora, que alegria, que bom! E o Farol da Vida já está trabalhando. É verdade. Muito mesmo, com a melhor das intenções, né? Com um verdadeiro amor. Vamos buscar mais, assim, aprender mais, não é? Com certeza. Deus já te deu um dom, já te capacitou. Agora você está assim, multiplicando, né? É verdade. Com a gente. Eu acho que nossa maior missão nessa terra, né? Minha, da Eliana, de cada um de nós, é simplesmente ser Deus em ação, né? É verdade. E se Ele hoje nos deu a graça de estar nesse lugar lindo aqui que a gente você está, também, né? Não é verdade? Todo mundo junto, se estamos aqui à vontade, né? A graça para a gente estar aqui é porque Ele escolheu esse lugar, né? Então Ele escolheu você para estar aqui também com a gente, né? Nesse lugar. E isso aqui faz a diferença, não é verdade? Então que nesse bate-papo nosso aqui, que a gente vai continuar no próximo vídeo, que você saia com essa verdade, né? Que é o amor de Deus que nos constrange, né? Então é que quando a gente tem isso no nosso coração, os mestres aparecem quando o discípulo está pronto. Então que a gente seja, né? A gente seja tão discípulo quanto mestre. Que a gente sempre vai ter algo para aprender e algo para ensinar. Então que a gente saiba ser tão mestre no momento em que nos for dada a oportunidade, e que a gente saiba ser discípulo no momento em que for nos dada a oportunidade. E que você receba, né, toda a informação que for te dado, que você receba como alguém que está grávida e que recebeu uma informação no seu útero, né? E que essa informação, que você não aborte essa informação, né? Que o seu útero, né? O útero da sua mente, ele receba essa informação e que essa informação agora, que ela está aí como, né, uma sementinha, né? Que ela possa crescer, que ela ganhe vida. Né? Que ela possa todo dia ir crescendo e ganhando vida e que ela possa crescer e dar filhos. Verdade. Né? Que assim como ela deu filhos para mim, tá dando filhos para Eliane, né? Quantos que estão aí já são filhos da Eliana, que ela possa dar filhos para você também. Porque um dia essa informação caiu no útero da minha mente, né? E ela foi crescendo e dali ela deu filhos. E um dia a informação caiu no útero da mente dela, né? E foi crescendo e foi, né, tomando forma. E hoje já está dando filhos, não é verdade? E que hoje ela está caindo no útero da tua mente, né? E que ela possa ser nutrida, né? Que você possa nutrir
essa informação. Sabe por quê, gente? Quando a gente recebe uma informação, ela sempre cai no útero da nossa mente. E se a gente não nutre ela, a gente aborta. É verdade. Né? E ela, puf, ela vai embora. E a gente perde. É verdade. Né? Então que você possa dar muitos filhos, muitos frutos dessa informação que você está recebendo hoje, como semente aí no útero da tua mente. Então, nós queremos agradecer assim, a tua presença. Verdade. E faço um convite. Nós fazemos um convite. Verdade. Nós vamos estar sempre gravando um vídeo e que seja um bênção. Esses vídeos sejam bênção na sua vida. E também quero fazer outro convite. Você visitar o canal da pastora, onde ela também ensina tantas coisas importantes, né? Estamos juntos aí, né? Nós vamos botar esse nosso vídeo aí no canal dela, no meu, e você que está no meu, visita dela.